Olá, meu amigo e minha amiga, graça e paz. É um privilégio poder estar novamente com você. Quero convidar você para assistir essa ministração juntamente comigo e que o seu coração esteja preparado para que o Senhor fale com você da forma que você precisa. Gostando dessa ministração, compartilhe, curta e encaminhe para os seus amigos. E querendo nos conhecer, abaixo você terá o nosso endereço. Venha conhecer a programação da Rede Cristã Céu Aberto. Cristo em você. Seja muito bem-vindo. E nós temos falado aqui durante os últimos domingos, nós temos falado aleatoriamente, não necessariamente nessa ordem, mas nós temos falado desses temas aqui. De sermos um homem regenerado, um homem transformado, resgatar a imagem de Deus na nossa vida, fazermos parte do corpo de Cristo, sendo que Cristo é o cabeça, e produzirmos fruto do Espírito, que a pastora Rosana falou aqui. Eu tinha falado no outro um pouco de fruto, ela chegou e fala de fruto de novo. Aí eu estava querendo falar algo diferente. E o desafio é esse: o que é seguir a Cristo e ser um verdadeiro discípulo? E diante da dificuldade dessa reflexão, da força dessa reflexão, eu recorro ao Salmo 23, 4 e 5. Pode ir para a próxima. Olha o que diz o Salmo. Eu não sei se está dando para enxergar daí, mas diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, assim, no desespero, você fala: Senhor, eu tenho que negar a minha própria vida. O que o mundo nos ensina o tempo todo aqui, quando você está estudando, quando você está dando, você tem que vencer, você é capaz, você é. O mundo está falando para a gente que eu sou. Daí Jesus chega para mim e fala: você quer seguir a minha? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Olha que decisão difícil. Que decisão difícil. O mundo está falando para eu ser eu. E Jesus está falando: negue-se a si mesmo, negue as suas vontades. E aí, diante dessa situação, reconhecendo a Deus como nosso Senhor, eu falo: Senhor, esse salmo diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, ensina-me a entender a vida, Senhor. Ensina que eu compreenda a vida, para que eu possa enxergar com os teus olhos, para que eu possa entender o plano de Cristo para a minha vida. E pensando nesses assuntos, nesse bolo de assunto aí, e o que eu queria falar, o Senhor me mudou para falar algo repetido. Até eu estou constrangido de falar algo repetido, mas eu comecei a falar sobre o que eu vou falar, e comecei a rascunhar alguma coisa, a pensar, e o Senhor me levou para falar da mesma coisa de novo. Vai para a próxima aí. Quem está enxergando? O que é isso aí? Grãos, sementes, né? São sementes. O Senhor está me chamando para falar de semente. Para falar de semente de novo. E o Senhor me chama para falar de semente. E é sobre isso que eu quero, essa pequena reflexão que eu quero fazer com você. Pedindo que o Espírito Santo me guie para que aquilo que o Senhor falou comigo eu possa traduzir para você, de uma forma para nós entendermos o que é seguir a Cristo, como seguir a Cristo, qual o desafio de seguir a Cristo. E o negar-se a si mesmo, a semente tem muito do negar-se a si mesmo. Pode pôr a próxima tela para mim. E agora, o que é isso aí? Quem acha que é café? Alguém acha que é outra coisa? Quem não acha que não é nada? Olha como a gente é difícil. Eu falo: quem é café? 5 mãos levanta. Quem acha que é outra coisa? Ninguém levanta. Quem acha que não é nada? Ninguém levanta. Mas se eu perguntar quem é surdo, talvez não tem surdo aqui. Mas tem gente com vergonha de levantar a mão. Não vou fazer nada para você. Mas nós estamos na cidade, na metrópole. Ninguém é obrigado a saber o que é isso aqui. A gente tem mais de quem morou na roça, quem conhece sabe. Isso aqui é café. E a imagem também talvez não ajude tanto.
Isso aqui é um pé de café, semente do café. Quem gosta de café? Aí é mais fácil falar, quem gosta de café? Café é bom, né? Você pega aquele cafezinho assim, você acorda de manhã, ou você vai na padaria. Quando alguém faz um café bem feito, aquele cheiro do café espalha pela casa, aquela coisa maravilhosa, vem aquele cafezinho preto, você toma com um pãozinho na chapa, é muito bom, muito gostoso um café. Agora uma coisa que eu não sei, seja honesto, tá? É uma reflexão aqui em conjunto, Quem aqui já parou para pensar como surgiu o café? Alguém já parou? Levanta a mão, eu não vou te perguntar como. Alguém já parou para pensar? Já parou? Eu tenho algumas coisas que quando eu estou no meu ócio, na minha ócio, eu fico perguntando algumas coisas. Eu fico imaginando o café, é uma das coisas que me indigna. Porque eu falo assim, quem foi um indivíduo que um dia viu aquele negócio ali? Estava sem fazer nada, o cara devia estar sem fazer nada, e o cara resolveu, provavelmente alguém chupou isso aqui, não gostou. E foi passando o tempo, ele deve ter chupado um monte, jogou lá, falou, essa porcaria eu não quero. Estou chutando, tá? Não tem essa história. Agora, na história, qual foi o indivíduo que falou, dá para fazer algo com isso aqui? E o cara pegou esse negócio aqui e falou, eu vou ver o que faço com isso aqui. Porque o café não é fácil, né? O café não é um negócio tão simples. Que se você pega a cana, por exemplo, você está com preguiça de chupar. Onde nós estávamos chupando cana, né? Juntamos uma roda de gente e começamos a chupar cana. Aí seu dente às vezes não dá mais. O que você pode fazer? Eu não quero chupar cana, eu não quero ter o trabalho. Você vai e toma o caldo de cana, não é? Alguém vai lá, mas só moer isso aqui. O coco, eu não quero comer o coco dá um trabalho desgramado de cortar o coco. Você pega, não. Até alguém industrializa, pega e já vira o coco num copo e te dá para você beber, geladinho, coisa maravilhosa. É mais fácil imaginar como foi o coco, a cana. Agora o café é um troço doido. Pelo menos na minha cabeça, eu falo, quem foi o indivíduo que resolveu fazer o café? Como foi que ele parou e olhou para o café e falou, dá para sair essa canequinha com a fumacinha gostosa? Porque até chegar na nossa mão hoje a gente já recebe ele pronto. Você já chega na padaria, você chega no Starbucks, aí você toma aquele café, você escolhe o tipo de café. E o indivíduo um dia olhou para isso e fez o café. Como foi? Então tem hora que eu fico pensando, como foi que o primeiro doido, né, que falou, vou fazer café. E imagino eu que quando ele fez, alguém resolveu pegar uma semente que estava lá seca, ele resolveu torrar ela, depois ele resolveu moer, depois ele resolveu colocar numa água fervente, ferver e coar. Olha o trabalho que dá, é muita coisa. E tomar. Imagino que o primeiro café deve ter sido ruim, porque ele não tinha noção da quantidade de pó que ele colocava, como que era. É muito doido. Eu estava pesquisando isso aqui por curiosidade. Uma fonte que eu achei, que não sei se é verdadeira, diz que na Etiópia um pastor de ovelhas, acho que de ovelha, criador de animais, ele percebia que quando as ovelhas, os animais comiam essa frutinha, eles ficavam mais elétricos, ficavam mais animados, por causa da cafeína. E ele, observando isso, ele falou, vou tomar isso também. Daí ele começou, mas até aí, imagino que ele foi chupar a fruta. Ele chupou a fruta, ferveu esse negócio, ele fez qualquer coisa. Mas como chegou no café? E o café, depois que o café foi... que o indivíduo fez o primeiro suco de café, a gente não sabe nem se ele fez quente, né? Quem fez o primeiro pode ter feito gelado, que não é da nossa cultura aqui. O brasileiro não toma café gelado, então é horrível. Pelo menos eu acho horrível café gelado. Se você não quiser que eu vá na sua casa, não, me sirva um café gelado. Daí eu falo, ó, indivíduo, eu não piso mais aqui. E tem, café gelado eu não gosto, não. E o indivíduo fez esse café. Então o processo do café ele começa com a plantação, com a colheita, depois vem o processo da separação da torrefação, ele seca, depois se torra. Antigamente, ainda que não tinha essas indústrias, você era no pilão, né? Acho que no pilão, você ali moendo o café no braço. Só um parênteses aqui, eu sei fazer, Ranael, a gente sabe fazer, por exemplo, como é o nome do negócio que a gente faz, Ranael? Que a gente moe o feijão?
Acarajé, a massa do acarajé. A massa do acarajé a gente sabe fazer. A massa do acarajé nós sabemos fazer. Eu e o Ranael, se precisar fazer acarajé, a moer aquilo ali a gente moe. Mas a gente nunca se atreveu a fazer o café no pilão, que o café dá muito mais trabalho. Então a torrefação, depois a moagem do pó, e até ele chegar no bule, né? No antigo bule. Então é um processo muito trabalhoso. Agora nós olhando assim ainda, fazendo uma ilustração, um devaneio aqui, você imaginar que qual é a ótica do plantador, a ótica do agricultor. Então vamos pensar pela ótica do fazendeiro. A ótica do fazendeiro, qual é a ótica do fazendeiro? Primeira ótica, a ótica do fazendeiro. O agricultor. O agricultor, quando ele planta café, de um pé de café, ele planta café, primeira coisa que ele faz, ele pega uma parte do café para transformar em pó de café, e ele pega uma outra parte para transformar em plantação. Então vamos dizer assim, o agricultor, pela ótica dele, ele abre mão de uma parte daquilo que ele poderia consumir. Ele poderia simplesmente fazer tudo café, mas ele não, ele abre mão de uma parte, ele separa uma parte, abre mão, e a outra parte ele separa para industrializar, para fazer o café. E quando ele planta aquele café, a ótica do agricultor a minha perspectiva é que daqui a X tempo, eu não sei quanto tempo leva um café para ficar pronto. O agricultor, ele pensa, preparei a terra, eu coloquei o café aqui, eu espero X tempo para eu colher muitos pés de café. Na ótica dele. E a outra, pelo outro lado, ele pega aquele monte de café que ele pegou para vender, ele industrializa, e a expectativa dele é que chegue na sua mesa o melhor café de qualidade. Porque se ele quisesse um café ruim, ele não ia produzir, ele produziu o melhor, a gente quer o melhor. Então ele quer que chegue na mesa o melhor café. Para quê? Sendo o melhor café, o café tem preço. Tem um bom preço. Se for um café ruim, não vai ter provavelmente demanda, vai ter alguém que vai fazer café melhor. Então a ótica do agricultor, eu quero produzir o melhor café para que eu tenha mercado e chegue na mesa dos meus consumidores o melhor café. Então é a ótica dele. Agora vamos imaginar aqui uma liberdade, tá? Vamos imaginar a ótica do pé do café. Se o café estiver olhando, né? Vamos imaginar que o pé de café esteja olhando. Chega alguém ali debulhando tudo, arrancando tudo. Talvez, estou chutando aqui, irmãos, é uma como posso falar aqui, esqueci, cadê o professor de português? Uma figura de linguagem aqui para uma ilustração de um pé de café pensando, né? Um pé de café não pensa, mas eu esqueci a figura de linguagem para isso. Então o pé de café imagina o pé de café vendo ali que arrancou o café, o indivíduo arrancou o café, pôs para secar, começou a torrar. O pé de café talvez olharia e falar: meus filhinhos estão tudo sendo destruído ali, olha quanta geração minha está sendo esmagada, destruída aí. A única coisa que eu queria era replicar isso aqui para ter mais café e eu povoar a terra de café. Queria que a terra fosse invadida por café, imaginando o pé de café, o sentido dele, que é reproduzir. Então a ótica de um pé de café e a ótica do agricultor é diferente. O pé de café não tem autonomia. Ele não tem autonomia assim para tomar essa decisão do que ele quer ser. E talvez nem, usando essa ilustração, o pé do café não compreenda o que ele pode ser. E o café, eu estou dando um exemplo do café. O café faz parte da história do Brasil, da história da América Latina, mas do Brasil em especial. O café já foi o motor, já foi o que movimentou a nossa economia. O café já foi o nosso petróleo aqui. O café que segurou a economia do Brasil colônia. Foi esse pozinho que alguém um dia, que eu não sei como, teve a ousadia de lembrar que dava para pegar esse frutinho, secar, torrar, moer e todo mundo gostar dele. É muito trabalho. Dá para você inventar muitas outras coisas do que o café. O café dá muito trabalho. E esse indivíduo faz o café. Eu estou falando isso, falando da semente e do poder que essa semente tem. O poder da semente do café. Hoje todo mundo aqui, a maioria da população, pode dizer que mais de 80% da população hoje tem um copo de café na sua casa.
Hoje, agora, quando você tomar café, você vai lembrar disso. Olha, o que aconteceu com essa semente para eu estar tomando esse café com tanto gosto hoje aqui? Se você nunca pensou nisso, você vai começar a pensar. Você vai falar, alguma semente passou por um processo árduo, um processo terrível, para que eu tivesse aqui sentado no meu sofá, ou sentado no meu escritório, aonde quer que eu seja, eu tomando esse café como se fosse um príncipe. Mas a semente passou por um processo para que você tivesse isso. Voltando lá para o nosso início diz: o que é seguir a Cristo, ser um verdadeiro discípulo? E a gente falou do café. Agora eu quero ler com você. Quero que você acompanhe comigo. Na Bíblia, João 15. João 15. O Evangelho de João 15. Olha o que diz aqui. Lembra do pé de café. Eu vou ler agora, você vai lembrar do pé de café. Ó. Jesus falando. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que dão uvas, ele corta. Que não dão uva, ele corta. Embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também você só pode dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem unidas em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem meus frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Olha que coisa, hein? Você quer ser meu seguidor? Como eu devo fazer para ser um seguidor de Cristo? E o que eu devo fazer para ser um discípulo de Jesus? E aí eu conto para você a história do pé de café. E Jesus, mudando, Jesus poderia dizer, eu sou o pé de café, né? Mas ele fala, eu sou a videira. Volta lá na apresentação de novo. Na última que está lá. Essa aqui é. Então Jesus fala, eu sou a videira. Eu sou a videira. Então aqui, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então aqui a gente vai ver pela ótica do agricultor. Então novamente, vê pela ótica da videira, pela ótica da uva, pela ótica da uva e pela ótica do agricultor. Então ele fala, meu pai é o lavrador, e nós somos os ramos, estamos ligados a essa videira. E nós, se nós não produzirmos, nós somos cortados. E se nós produzirmos, ele nos poda. É diferente de cortar e podar. O cortar é arrancou fora o galho improdutivo. Agora ele fala, se você estiver ligado em mim, aquele que produz fruto eu podo. É diferente de cortar. Eu podo para que produza mais. Agora vamos olhando pela videira. A gente olhando pela ótica do lavrador e pela ótica da uva. A uva tentando ter autonomia, a uva entendendo, ela também não compreende o processo de fazer o vinho. A uva também não compreende o processo de fazer o vinho. Pode ir para a próxima apresentação, para a próxima tela aqui. Ó, quando você vê a uva no pé, se você não tem condição de ir lá para o Rio Grande do Sul, você pode ir aqui em São Roque e visitar ali alguns vinhedos, e você vai ver os pés de uva.
E a uva, ela chega e faz o vinho que tem a sua nobreza. Mas para ela chegar nesse processo aqui, ela teve que passar também por um processo cruel. Se fosse pelo modelo artesanal, a uva ela é tirada do pé e ela é pisada, né? As pessoas ficam descalças pisando na uva, né? Quem já viu, que quiser pesquisar, ver a uva feita artesanalmente, é a uva pisada. Ela é pisada e ela chega até a fermentar naquele período. Então a uva precisa disso. Então pela ótica da uva, imagina um cacho de uva olhando isso, falar, mas que desperdício, que ignorância, né? Para que isso? A uva olhando e falando, eu não concordo. Mas pela ótica do agricultor, o agricultor fala, não, ela tem que ser bem pisada, ela tem que ser bem transmagada. Para quê? Para que ela produza, para que chegue na mesa o melhor vinho, o melhor suco. Os comerciais aí. Para produzir o melhor suco. Então pela ótica do agricultor é isso. Então o pai plantou, é a ótica do pai, e a uva somos nós, a ótica da uva. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então quando a gente fala estar em Cristo, estar ligado na videira que é Cristo, é eu estar resgatando a minha identidade. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu estou resgatando a minha identidade. Quando eu estou vinculado à videira, eu estou resgatando a minha identidade. Então isso é importante, estar em Cristo, porque aquele que não estiver nele, ele corta, joga fora e manda queimar. Todo ramo que dá fruto, ele poda. O podar é cuidar. Então o podar é cuidar. Decepar é decepou e jogou fora. O podar é cuidar. Então todo ramo que dá fruto, ele poda. O podar é o cuidado de Deus para com a nossa vida, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Cristo é permanecer na videira é receber o alimento. Não sei se vocês sabem, mas uma árvore, aqui tudo bem que é artificial, e se fosse viva, se fosse natural, era flores mortas, né? A flor está basicamente morta, que se fosse verdadeira aqui. Acho que não é verdadeira, né? Não é não. Mas uma árvore normal, quando ela está aqui, tem todo um detalhe que a água que ela recebe escorre corretamente, e os galhos ligados à árvore, ele recebe a alimentação da árvore que ela obtém pela sua raiz. Lá o Salmo 1: árvores plantadas junto aos ribeiros de águas que dão o seu fruto na estação própria. Então árvore plantada, nós firmados em Cristo, se nós tivermos a nossa ligado na videira, nós seremos alimentados por Cristo. Nós vamos receber a seiva. A alimentação da árvore é a seiva da árvore. Então, se permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Então a identidade de Cristo em nós. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então a condição de nós sermos frutíferos segundo o reino é estarmos ligados a Cristo. Se não estivermos ligados a Cristo, só estaremos cheios de boas intenções, mas incapacitados pelo pecado, pela natureza pecaminosa que nos permeia. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos não ajuntados no monte, esses montes são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, aí vem a parte, mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e isso lhes será feito. Presta atenção num detalhe aqui da língua portuguesa, e dessa oração aqui, ó. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Veja que tem uma situação condicional aqui. Ou seja, você pode até estar ligado na árvore, mas a seiva da árvore não está em você. Então você precisa estar na árvore, estar sendo alimentado por ela. Eu não sei quem é da minha idade aqui,
Quem é da minha idade, os mais jovens já não viveram isso, mas quem é da minha idade, um pouquinho, ou acima da minha idade, já viu falar de lombriga, né? Quem já teve lombriga aqui? Quem é o corajoso de falar? O Jaime é paizão, não teve lombriga, rapaz. O homem com 60 anos não teve lombriga. Na minha época eu era molecote, as ruas não eram nem asfaltadas, né? Então meus amigos, né? A gente achava que a criança era forte, mas a criança barriguda, era muito verme, né? Era muito verme. E o professor ensinava sobre a solitária, né? A solitária, ectossomose, acho que era assim que falava. E a gente tinha um medo, né? Tanto que a gente morria de medo de comer carne de porco. Que você ia falar, carne, o professor de ciências ensinava, né? Na carne de porco vai ter um ovinho da solitária que vai ficar dentro da sua barriga. E não convive duas dentro. Ela é solitária porque duas você morre. Uma, ela rouba toda a sua energia. Então, a solitária é uma parasita, né? Os vermes são parasitas dentro da gente, que eles ficam comendo tudo. Então, você está no corpo, mas a seiva do corpo não está indo para você. Porque tem um ladrão lá dentro roubando tudo. E às vezes na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, nós estamos vindo na igreja, nós estamos caminhando com Deus, mas nós não estamos sendo alimentados por Deus. Porque existe uma solitária, existe todos os tipos de verme no contexto espiritual dentro de nós, que nos impede de ser alimentado por Deus. Então você está caminhando e você não sente nada. Já viu que criança que tem verme? Ela come e está com fome o tempo todo. Ela está com fome, ela tem tremedeira, ela tem vontade de comer. Eu me lembro, vou contar mais para os mais jovens aqui, que talvez nem acreditem nisso. A pastora Rosana contou aqui que a mãe dela não deixava ela pedir nada para ninguém, né? Vai pedir na casa dos outros, tem coisa gostosa, o pai já ensina a não pedir. Não pede, só se eu permitir. E eu lembro que, pegando aqui a carona na história da pastora Rosana, eu de vez em quando ia com a minha mãe, a gente muito pobre, morava lá no Vale do Ribeira, morando ali morava em Juquiá, numa cidade chamada Cedro, e o Aleph está aí, tem muita banana lá, e eu lembro que a gente passou uma situação tão difícil, e de vez em quando ia na casa de um irmão, assim, tinha aquela comida gostosa, daí o irmão falava, você quer? Vendo aquele prato bonito que não tinha na minha casa. Aí eu diferente da pastora Rosana, eu falava, eu quero. Depois chegava em casa, eu tomava um corretivo, mas falava, eu quero, é melhor a surra e comer esse troço aqui, né? E lá no Vale do Ribeiro eu tive uma experiência, mas minha mãe ensinou a gente nunca ficar pedindo nada para ninguém. E eu lembro que a gente foi jogar bola, e hoje, não espero que tenha mudado, mas era uma pobreza muito grande. E eu lembro que eu estava com um menininho da igreja, mas a gente estava jogando bola no areião, tinha chamava Porto de Areia lá, caminhão, um monte de areia, a gente fazia lá, o moleque não pode ver, né? Eu juntava um monte de areia, a gente colocava duas travinhas, uma trave lá, uma trave cá, e jogava bola o dia inteiro. Todo dia a gente estava lá jogando bola, em Cedro. E tinha um menininho, que o pai dele era trabalhador do bananal, mas numa pobreza muito grande, uma pobreza... Pra vocês terem uma ideia, na casa não tinha móveis, na casa tinha coisas montadas de madeira, e a panela da mulher era uma lata de milho grande, assim, a mobília, como se diz, os utensílios da casa eram coisas, a cama era um monte de madeira de graveto lançado lá, e eram as camas deles. Eu me sentia muito pobre, e quando via aquela situação era muito mais grosseira do que a minha situação. Eu me senti classe média alta perto deles, porque, embora sendo criança, porque a diferença social era muito grande, mas mesmo assim a gente passava muita privação. E eu me lembro que o menininho, a gente estava jogando bola, e coisa de moleque. Daí o menino, um dos meninos lá, que era o mais burguesinho de Cedro, estava com um sorvete na mão assim, um sorvete. Daí minha mãe me ensinou, não pede, não fica pedindo, porque vai negar. E moleque nega mesmo. Eu lembro que o menininho chegou e falou, me dá um pedaço. Não dou não. Foi embora aí, começou a chupar o sorvete. Eu estava doido de vontade de chupar o sorvete também, mas eu já sabia que eu ia ser negado, porque é moleque. Para mim, então, já estava treinado para aquilo, nem pedia. Procurava nem gostar. E eu lembro que o menininho, esse filho do irmão, foi para casa. Chegou à noite. Acho que os vermes começaram a se revolucionar dentro dele ali.
E o menino ficou, antigamente falava aguado, né? Quem rala aguado, ficou aguado. E o menino começou a passar mal, delirar. O menino começou a delirar, só pensando sorvete. E o pai dele não sabia o que tinha acontecido. E o menininho ficou com febre, sorvete. Tiveram que pegar o menino num carro e levar, não sei se foi para Juquiá, para registro, para cuidar, por causa do que? Do desejo que ele tinha, por causa, provavelmente também, porque os vermes ali se revolucionando, tudo uma revolução tremenda. Pra vocês terem uma ideia da gravidade do assunto. Então o verme, ele impede de você receber. Se você vê a implantação às vezes tem uma árvore e está grudado nela uma planta que é bonita. Mas se chegar alguém que entende de agricultura, ele chega lá e arranca aquela planta. Porque ele fala, isso aqui é parasita. É bonito demais, mas é uma parasita, está roubando toda a sua energia. No mundo espiritual, quantas coisas tem roubado a sua energia com o reino? Quantas parasitas está colada em você que roubam a sua alegria de servir a Deus, rouba a sua intimidade com Deus, rouba o seu prazer em conhecer um pouco mais do que o agricultor quer para a sua lavoura, do que o agricultor quer para a sua vida. Mas nós muitas vezes recheados de parasitas desse mundo, do homem corrupto, do homem corrompido, né? Do homem corrompido pelo pecado, o homem guiado pela ganância, o homem guiado pelo egocentrismo tão cruel, que tem parasitas grudadas em nossa vida de tal forma que a gente não consegue ver a beleza do que pode ser feito em nossas vidas. Nós não temos noção do vinho precioso que da sua vida pode sair para abençoar outras vidas. E muitas vezes nós não entendemos quando o Senhor está precisando moer um pouquinho mais a nossa frutificação para produzir algo melhor. A gente pensa muito no fruto. A gente pensa o tempo todo no fruto. Se eu sair perguntando para todo mundo aqui, o que você quer da vida? Se eu perguntar para os meninos, tem um monte de jovem aqui que entrou na universidade agora. E se eu sair perguntando para os jovens aqui, o que você quer? Provavelmente aquele que está fazendo administração fala, eu quero ser o diretor de uma empresa, eu quero ser não sei o quê. Se perguntar para o outro, eu quero ser um advogado, um dos melhores advogados do Brasil. Aí o outro fala, eu quero ser ministro do STF. Percebe que tudo isso, quando a gente está falando, que se eu sair com o microfone perguntando para você, você vai responder um monte de coisa. A gente está falando do fruto. Imagine você, voltando lá para a historinha, para a ficção aqui, se eu chegasse no pé de café e perguntasse para aquele fruto, o que você quer ser? Aí o fruto fala, eu quero ser o melhor café servido na melhor rua de Paris. Quando a pessoa pegar, eu quero estar naquele pacote ali, ser o melhor café do mundo. Agora vem a pergunta para a semente: você está disposto a passar pelo processo? Você está disposto a passar pelo processo do refino? Você está disposto a passar por isso? Então a gente muitas vezes olha para o fruto, mas a gente não olha para o processo que precisa ser feito para chegar. Porque muitas vezes, quando é adolescente, quando está no mundo ainda infanto-juvenil, você olha no YouTube e você vê um indivíduo lá dando risada, se realizou, é milionário, multimilionário. Você não sabe nem se é verdade. Mas quando você vê um médico de sucesso, quando você vê alguém de sucesso, que chegou ali de forma correta, de forma honesta, aquele indivíduo teve que ser moído por muito tempo. Ele teve que passar por um processo de abrir mão, de renúncia, de não sair com os amigos, de não fazer tantas coisas. Você que sonha com um casamento abençoado, você que ainda é jovem, que você está na fase de namoro, você sonha com um casamento abençoado, pensa no processo. Não pensa só no sonho. Não pensa só de ter uma mulher linda, maravilhosa, espetacular o tempo todo, mas pensa no processo. Qual é o processo para construir uma família? Qual é o processo para que da sua família você extraia o melhor vinho, o melhor suco? Qual é o processo? É interessante nós entendermos, é mais interessante você pensar no processo do que pensar no fruto. O fruto é uma consequência do que você fizer no plantio, no decorrer dessa caminhada. E da mesma forma, na nossa caminhada espiritual, assim como na produção do café, a produção da uva, ela precisa ser pisada, ela precisa ser moída, ela tem que passar por um processo de fermentação. E às vezes a gente não está esperando passar por esse processo de fermentação.
Outra coisa, a uva, o suco, o vinho, para ele ficar bom, quem entende de vinho, ele tem que ficar aprisionado por muito tempo no barril. E até Jesus fala, não se guarda vinho novo em odres velho, porque ele vai rachar. Cada um tem que estar no seu tempo certo, no seu momento certo. Então a gente entender o tempo. E outra coisa, o envelhecimento. O envelhecimento é o valor da experiência, é o valor do aprendizado. Para o vinho chegar no ápice de ser o melhor vinho, ele precisa passar pelo processo de aprisionamento e passar por um processo de envelhecimento, para que ele tenha o refino adequado, ele chegue o tempo, a maturação correta. E às vezes nós, nessa ânsia de precipitação, se precipita em decisões no âmbito da sua vida, que vai refletir na qualidade do seu suco, na qualidade do seu vinho, quando você toma decisões precipitadas. Agora o convite que eu trago na reflexão espiritual aqui, é para você refletir e falar, está certo da forma que eu estou fazendo? Se Jesus ensinou, eu tomei a decisão de caminhar com Cristo, eu quero entender Cristo. Se eu quero ser um discípulo de Cristo, aí Cristo fala bem assim, negue-se a si mesmo. Então Jesus está dizendo bem assim, ó, eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos que estão ligados a mim para produzir fruto. Então é muito melhor nós olharmos pela ótica do agricultor. A ótica do fruto, a ótica de quem está no galho, é uma ótica que você tem uma visão limitada. Agora, pela ótica do agricultor, é ser guiado por Cristo, é falar, para eu ser um discípulo de Cristo, eu entendo que o me negar é eu entender que eu sou limitado e preciso estar ligado nele e aprender dele. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Trazendo para o aspecto pastoril, ele fala, eu sou o bom pastor. E Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é quando eu entendi, eu falei, para seguir a Cristo eu preciso entender, vamos dizer, o código dessa caminhada. O código dessa caminhada é que ele é o agricultor, Cristo é a videira e eu sou o fruto. Ele não usou esse exemplo em vão. Ele não usou esse exemplo em vão. Então eu preciso ser moldado por ele, eu preciso entender essa caminhada para que eu tenha em mim. Quando eu quiser fazer alguma coisa, eu falo, não, Senhor, eu levo todo o meu pensamento cativo a Ti, Senhor. O apóstolo Paulo ensina isso, levando todo o pensamento cativo a Cristo. Então o Senhor não quer roubar a sua identidade, Ele não quer incorporar em você como, poderíamos dizer de forma espirituosa aqui. Não, Ele não quer incorporar você, mas Ele quer que você resgate a identidade original. A identidade do homem foi corrompido, o homem se perdeu. E quando eu resgato a minha identidade original de imagem e semelhança de Deus, eu entendo, eu falo, Senhor, eu sou um galho, o Senhor é a videira e o seu pai é o lavrador. Então o Senhor me guie pela ótica do agricultor, porque o agricultor sabe o processo que eu preciso passar para eu produzir o melhor, para que ele extraia o melhor de mim. Deus tem um plano para a humanidade para que sejamos um melhor para o outro. Eu já falei aqui, por várias vezes eu falo, Deus entregou o homem para ser síndico da terra, e Ele deu tudo para o homem, tem tudo. Tem a água, tem os animais, tem os vegetais, tem o ar, está tudo completo, Ele entregou completo. O que fez o homem se perder? O homem se perdeu nessa ganância louca dele, o homem se perdeu. E hoje a gente passa por situação em que um consegue comer 5 bifes, enquanto um não consegue nem ver o bife. Nós passamos situação em que um tem que chupar o sorvete e o outro tem dor de barriga, delírio. Isso foi uma ilustração, uma história da minha infância, mas acontece com tanta gente, porque o homem se perdeu. E o Senhor está convidando-nos para ser igreja. Igreja é entender, eu estou ligado à videira verdadeira que é Cristo, mas quem conduz, o lavrador é o Senhor. O Senhor é o lavrador. Eu quero seguir a ótica do lavrador para que eu frutifique e faça a diferença onde eu estou. Se nós juntarmos uma igreja preocupada em ser uma igreja bonita, por causa de prédio, por causa de som, por causa de banda, nós seremos enganados. Será pela nossa própria ótica. Mas se nós formos aqueles inconformados, como diz Paulo em Romano,
para sermos inconformados com esse mundo. Nós não inserimos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas o mundo não está em nós. Mas eu entender que eu e você, nós podemos ter a marca de Cristo, a identidade de Cristo, para interagir e mudar outras vidas, nós passamos a fazer a diferença. Nós passamos a receber a seiva do reino. Nós passamos a receber a alimentação de Cristo. Que Cristo é a videira, é dele que alimenta, é a seiva que alimenta todo o conjunto da árvore, para que a gente faça a diferença. Nós precisamos entender isso para que nós possamos responder a essa resposta. O que é seguir a Cristo? Ser um verdadeiro discípulo. Se você não tinha essa resposta, você recebeu ela hoje. E você é convidado para esse desafio. Seguir a Cristo não é ser um beato. Seguir a Cristo não é vir aqui domingo se emocionar. Mas seguir a Cristo é ter uma vida toda de louvor a Deus. E você chegar aqui se emocionar no domingo e falar: eu vim celebrar com meus irmãos, que foi desafiador, mas fomos vitoriosos. Nós conseguimos fazer a diferença. Eu consegui fazer a diferença na minha casa. Eu estou conseguindo fazer a diferença na minha casa, ao implantar na minha casa a cultura do reino. Eu consigo levar para os meus amigos, as pessoas que relacionam comigo, uma vida diferente de cultura do reino, não uma cultura desse mundo. Aí a igreja passa a ser uma igreja viva e relevante, fazendo a diferença em todas as outras vidas. Convido você para ficar em pé. Quero convidar o grupo de louvor aqui. Presta atenção na letra desse hino. Esse hino usa uma expressão da semente também e de um jardim. E que você... não é fácil. A caminhada com Cristo não é fácil. A caminhada com Cristo é exatamente o que eu li em Lucas 9:13, querido. Se você quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga. Negar-se a nós mesmos é negar de enxergar pela minha ótica, mas eu procurar enxergar qual é a ótica de Cristo. É implantar a mente de Cristo, os olhos de Cristo, e ser guiado por Cristo. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder partilhar essa palavra, Senhor, que não é minha, mas é a tua palavra, Senhor. Senhor, que nós entendamos, ó Pai, todo o processo, Senhor, e em tudo que venhamos fazer, e venhamos realizar, venhamos sonhar, ó Pai, nós procuremos sondar, Pai, o agricultor, para ver se o que nós estamos planejando para nós é a visão que o agricultor tem para o nosso plantio. Porque, Senhor, o Senhor nos plantou nessa terra, o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a oportunidade de aqui estar, Senhor. Não é para ter uma vida vã, uma vida vaga, Senhor, uma vida fútil, Pai, ilimitada apenas à nossa existência, Senhor. Mas nós queremos ser produtores de vida, Pai. Nós queremos impactar gerações, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, que o impacto do Teu reino, Pai, ultrapasse os limites da nossa existência, Senhor. E que nós sejamos árvores frutíferas, plantadas junto ao ribeiro de água, Pai, recebendo, Senhor, o nutriente proveniente de Cristo Jesus, que é a videira, para que, alimentados, Senhor, os nossos galhos vinculados a Cristo, Pai, nós possamos ser produtivos, Pai, e nós possamos ser alimentados. Que nós tiremos, ó Pai, de nós todas as parasitas, todas as verminoses, Pai, que corrompe a nossa mente, corrompe a nossa existência, Senhor. Mas nós possamos receber de Ti, Senhor, o fluir da água da vida, que limpa, que purifica e que transforma, Pai. Venha sobre nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Louve o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia.